Primeiramente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Hume. Bom, ele foi conhecido por ter uma filosofia baseada no empirismo radical, no ceticismo e no naturalismo. Ele foi considerado um dos filósofos mais importantes do empirismo radical e um dos filósofos modernos mais destacados do iluminismo. Ele nasceu no dia 9 de maio de 1711 em Edimburgo, na Escócia. Ele era de uma família escocês, nobres, e sempre demonstrou interesse pelas artes e pela filosofia. Seu pai faleceu em 1713, então ele e seus dois irmãos foram criados pela mãe. Como ele era muito inteligente, quando tinha 13 anos, sua família o enviou para estudar na Universidade de Edimburgo, onde cursou Direito entre os anos de 1724 e 1726. Mas não se interessou muito pelo curso, então se aprofundou nos conhecimentos sobre filosofia, literatura e economia. Como ele mesmo disse, tinha uma aversão insuperável a tudo que não fossem as buscas da filosofia e do conhecimento em geral. Depois que deixou a universidade, Hume começou a trabalhar em uma importadora de açúcar em Bristol, na Inglaterra. Nessa época, ele também se dedicava à literatura de obras literárias, históricas e filosóficas, e também estudava ciências naturais e matemática. Viajou para a França em 1734 para aprofundar os estudos. Entre 1734 e 1737, escreveu uma boa parte do Tratado da Natureza Humana, que foi sua primeira obra, publicada em 3 partes entre os anos de 39 e 40. Essa obra não fez muito sucesso. Ele acreditava que as críticas eram relacionadas a problemas na forma de apresentação de ideias, e não no conteúdo em si. Nos outros 2 livros, Investigação sobre o Entendimento Humano e Uma Investigação sobre os Princípios da Moral, ele desenvolveu uma linguagem mais atrativa com os temas já apresentados na primeira obra. Ele não conquistou nenhuma carreira acadêmica e nem se profissionalizou em outras áreas. Trabalhou como bibliotecário, tutor e secretário em várias funções. Ele aproveitou o tempo que trabalhava como bibliotecário para começar a escrever a história da Inglaterra, que foi publicada em 6 volumes e lhe deu uma estabilidade financeira. Em 56, ele foi acusado de heresia e ateísmo pela Igreja Católica, passando por um processo mal sucedido de excomunhão, que é a penalidade da Igreja Católica, que consiste em excluir alguém da totalidade ou de parte dos bens espirituais comuns aos fiéis. Seus livros foram considerados pela Igreja Católica, sendo incluídos no índice dos livros proibidos. Em 63 e 65, ele trabalhou como secretário para a Embaixada Britânica na França. Foi lá que ele fez contato com alguns filósofos do iluminismo francês, como Rousseau, Denis Diderot e Jean de Ronde de Alembert. Desculpa aí se eu falei algum nome errado, tá? O qual virou seu amigo. David se preocupava muito em revisar e corrigir suas obras e se dedicou a isso depois de 62. Também escreveu uma autobiografia, foi publicada após sua morte. Em 69, depois do seu último emprego, ele comprou uma casa e em 71 se mudou com sua irmã. Após apresentar alguns sinais de doença, em abril de 76, ele foi a alguns médicos. Nesse mesmo período, ele prometeu a William Staham, seu editor, que faria novas revisões de alguns textos. Fez alterações em seu testamento, alguns meses antes de falecer. Lá especificou como deveria ser o monumento em cima do seu túmulo e também o valor que deveria ser gasto nele. Faleceu em 25 de agosto de 1776 em Edimburgo, na Escócia. Influenciou filósofos e pensadores como John Mill Kent e Augusto Comte, como sua teoria do conhecimento. Ideias e pensamentos. Ceticismo. Hume era cético em relação às crenças religiosas e seus atritos com a igreja eram constantes. Ele considera que a criação do mundo é um enigma e quando mais buscamos respostas, mais geramos dúvidas e incertezas. Para ele, a religião era irracional. O temor a Deus e o inferno já não tinha tanta influência nas pessoas como supunha a igreja. Os pecados mortais, as exigências de rituais religiosos e a recomendação de não comer certos alimentos, na visão dele, eram invenções da igreja.
e eram irracionais. Para ele, as religiões apenas geravam fanatismo, brigas entre diferentes grupos religiosos, perseguições cruéis, brigas entre a igreja e os poderes civis, e a censura. Ciência do homem. Para Hume, entender a natureza humana é essencial e é papel da ciência. Assim, ele propôs a ciência do homem, dedicada ao estudo da natureza humana, que deve estar apoiada na filosofia empirista, que defende que as únicas fontes confiáveis de informações sobre a realidade são a experiência e a observação. E deveria também estar apoiada na ciência newtoniana. Hume queria fazer pela filosofia moral o que Newton fez pela filosofia natural. A filosofia moral seria mais ou menos o que chamamos hoje de ciências sociais, e a filosofia natural seria ciências físicas. A ciência do homem seria ciência experimental, já que os experimentos eram tão úteis nas ciências físicas. Também deveriam ser utilizados nas do homem, que Hume não via os experimentos na ciência do homem da mesma forma que eram empregados na física, porque os filósofos naturais faziam experimentos manipulados uma variável ambiental, como a temperatura, verificando o efeito dessa manipulação em outra variável, como a coloração de uma substância. Nesse caso, as duas variáveis podem ser observadas e mensuradas, mas no caso do comportamento humano, as principais variáveis são variáveis cognitivas, e elas não podem ser observadas diretamente como a coloração de uma substância. Hume entende o experimento da ciência humana e a observação cuidadosa das relações entre as duas experiências, e a observação cuidadosa da relação entre uma experiência e um comportamento. Ou seja, ele quer entender como as nossas experiências no mundo influenciam no nosso comportamento, numa relação de causas e efeito. Ele quer considerar apenas o que é observável. Seu objetivo é combinar filosofia empírica dos filósofos que vieram antes dele com os princípios da ciência newtoniana. Mas mesmo que ele admirasse o trabalho de Newton, ele buscou muito mais o método indutivo de Francis Bacon do que o método dedutivo de Newton. Indução parte de muitos casos particulares para se chegar a uma lei geral. Dedução parte de uma lei geral para se prever casos particulares. Hume descreveu 3 leis da associação que influenciam nosso pensamento. A lei da semelhança, que afirma que nossos pensamentos se deslocam de uma ideia para outra ideia semelhante, de uma forma muito mais fácil. Por exemplo, ao pensarmos em uma série, facilmente pensamos em outras séries relacionadas a ela. Lei da contiguidade. Quando pensamos em um objeto, existe a tendência de pensarmos em outros objetos que estavam no mesmo lugar. A contiguidade pode ser local ou temporal, que no caso local refere-se a coisas que aconteceram no mesmo lugar, e o temporal se refere às coisas que acontecem na mesma hora em um curto intervalo de tempo. A lei de causa e efeito. Quando pensamos em algum objeto ou fenômeno que é resultado de um fenômeno que já aconteceu antes, temos a tendência de pensar nessa causa também. Um exemplo é que podemos ver a lei de causa e efeito quando deixamos um copo cair e ele quebra. Logo, a causa da quebra do copo é termos o deixado cair. Não existe nenhum raciocínio lógico que nos garante que isso sempre vai acontecer desta maneira, que sempre foi assim no passado e que será assim em todo lugar. O que temos é a expectativa de que, ao deixarmos o copo cair, ele irá quebrar, e essa expectativa é criada a partir do hábito de vermos repetidas vezes esses eventos se acontecerem de maneira descrita.
Oi, eu sou a Evelyn e eu vou explicar sobre a teoria do conhecimento e o empirismo radical de David Hume. Bom, para a gente entender primeiro sobre a teoria do conhecimento específica do David Hume, eu vou dar uma explicada, uma lembrada, do que é a teoria do conhecimento. Ela é uma teoria que busca entender os métodos que o ser humano usa para conhecer as coisas. E tem dois tipos de teoria, que é a fonte do conhecimento, Tem o empirismo e o racionalismo. No empirismo, acredita-se que o conhecimento ele vem da experiência e dos sentidos, e o racionalismo diz que a verdade ela só pode ser alcançada pela razão humana. Ou seja, para o empirismo, a experiência é a origem do conhecimento, e para o racionalismo, a razão é a origem do conhecimento. E no caso, David Hume, ele defende fortemente o empirismo, Bom, John Locke pensa que as ideias elas podem surgir tanto da experiência sensorial direta, que é o contato com o mundo, quanto da reflexão sobre as experiências sensoriais que tivemos anteriormente. Mas Hume, no caso, ele não concorda que o mundo físico pode ser conhecido diretamente pelos sentidos, como afirma Locke. Nesse ponto, ele concorda com George Berkeley, que considera que o mundo ele não pode ser conhecido diretamente. Nós conhecemos apenas as impressões oferecidas pelos sentidos a respeito desse mundo, no caso, Assim, a mente ela não vai se relacionar diretamente com o mundo físico. Para ele, o conhecimento ele é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, que está dividida em impressões e ideias. Na sua obra Investigação acerca do entendimento humano, ele diz que tudo que tem em nossa vida psíquica são as percepções, que seriam essas impressões e ideias, e segundo ele, a partir dessas experiências que nós construímos um raciocínio enganoso e ilusões, como a experiência das leis da natureza e os mecanismos de causa e efeito. As impressões são as informações recebidas pelo sentido, que no caso seria a audição, tato, visão, paladar e olfato, e as ideias são as representações mentais, como a memória e a imaginação. E daí essas ideias elas são derivadas das impressões sensoriais. Ou seja, todas as ideias são reapresentações das impressões, e todo o conteúdo da mente ele vai ser proveniente da experiência sensorial. Segundo Hume, através das impressões que nós temos contato com o mundo, e por meio disso a gente vai formulando a nossa ideia daquilo. Para explicar melhor essa teoria do conhecimento do David Hume, eu vou citar a frase que ele mesmo disse: o hábito é o grande guia da vida humana, que é a frase que ele usou como defesa de sua teoria. No exemplo, ele diz que todo dia temos a certeza de que o sol vai nascer, e na visão dele isso é um hábito. Com isso quer dizer que esse evento é apenas uma probabilidade, não é uma verdade estabelecida pela razão, porque por meio dos fatos anteriores nós concluímos que o sol vai nascer amanhã. Ou seja, se nós vimos o sol nascer hoje, ontem, antes de ontem, enfim, todos os dias, nós já acreditamos, já temos, em nós temos a certeza de que ele vai nascer amanhã. Só que para ele, ele critica, esse modo que a gente tem de pensar, porque para ele o fato da gente chegar a uma conclusão indutiva não traz uma verdade. Tipo, por que se o sol nasceu esses dias, o que garante que ele vai nascer amanhã? Para nós isso seria a probabilidade, Porque para chegar à conclusão de fatos a gente usa a repetição dos mesmos. Se repetiu é porque vai acontecer de novo. Isso não faz sentido para ele porque não tem nenhum fundamento lógico, E nós usamos a relação de causa e efeito como uma lógica. Para ele, o cientista ele precisa tratar sua formulação de teoria como uma tese de probabilidade. Não pode defender determinada teoria como algo irrefutável, pensando que não é porque aconteceu que vai acontecer de novo. E Hume quer dizer o seguinte: o fundamento de nossas expectativas não está na razão, mas sim no hábito, no costume, na repetição. Em consequência, toda ciência ela vai ser apenas um resultado de indução, Não vai ter um conhecimento certo, definitivo. De modo que a única certeza que a gente pode ter é a probabilidade. E Hume diz que a casualidade e a aceitação da existência do mundo ao nosso redor, embora elas não possam ser provadas, são instintivamente impostas. Vou falar um pouco sobre o resumo. Hume acredita que a matéria existe. Nossas ideias são frutos da experiência.
A mente recebe apenas impressões. A mente não interage diretamente com o mundo, e sim através dos sentidos, por isso não conhece o mundo diretamente. A imaginação pode simular uma sequência de eventos com todas as aparências da realidade. Rumi considera que existem dois tipos de impressões, as fracas e as fortes. As fortes são as percepções sensoriais, as paixões e as emoções. Essas impressões são fortes por conta da vivacidade que apresentam, impressionando a mente, invadindo nossos pensamentos e nossa consciência. As impressões fracas são as ideias, e as ideias são imagens mentais fracas que usamos rotineiramente em nossos pensamentos. Essas imagens não são resultado da experiência direta oferecida pelos sentidos, e sim da imaginação e da reflexão. E a imaginação que se alimenta das impressões fortes, a partir delas são geradas as imagens fracas, que não estão baseadas em experiências reais. Eu vou falar um pouco sobre as frases do David Hume, que é basicamente: o hábito é o grande guia da vida humana. A memória não tanto produz, mas revela a identidade pessoal, ao nos mostrar a relação de causa e efeito existente entre nossas diferentes percepções. Se nós cai nas mãos um volume, por exemplo, de teologia ou de metafísica escolástica, perguntamos-nos: contém alguma argumentação abstrata sobre a quantidade ou os números? Não. Contém alguma argumentação experimental sobre questões de fato e existência? Não. Então, que seja jogado ao fogo, pois contém apenas sofismas e ilusões. A beleza não é uma quantidade inerente às coisas, ela existe apenas na mente de quem as contempla. Em nossos raciocínios a respeito dos fatos, existem todos os graus imagináveis de certeza. Um homem sábio, portanto, ajusta sua crença à evidência. E por fim eu vou falar sobre as obras do David Hume. Tratado da Natureza Humana foi feito em 1739, Ensaios Morais e Políticos foi feito em 1742, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que foi feito em 1748, As Cartas Inglesas, que foram feitas em 1748, Investigações sobre o Princípio da Moral, que foi feito em 1751, Discursos Políticos, que foram feitos em 1752, A História da Inglaterra, que foi feita em 1752 até 1762, História Natural da Religião, que foi feita em 1757, e Minha Vida, que foi feita em 1776.